estarmos na presença do Senhor e muito mais em família, né? Porque Deus foi Ele que instituiu a família. Estamos felizes, louvamos a Deus por todos quantos estão assistindo esta programação, que nós desejamos que seja uma bênção para você, para o seu coração. Boa parte da nossa família está assistindo, irmãos em Cristo, amigos nossos, que sejam todos grandemente abençoados. E temos certeza que se a TV Magnífica abrisse o espaço aqui, para quantas pessoas que têm sido agraciadas por Deus através da cura, porque assim como a irmã Helena foi alcançada por Deus nessa cura milagrosa da parte de Deus, eu diria que ela estaria assim num caminho assim para a sepultura. Porque quantos não têm partido com essa mesma situação de saúde, né? Quantas pessoas não teriam o que dizer da parte de Deus, do milagre que Deus tem feito em suas vidas? Mas a irmã Helena vai fazer um resumo, porque é muita coisa, vocês saibam disso. Mas ela está aqui para falar aquilo que Deus fez na vida dela. E eu me alegro muito, porque eu sou participante desse milagre. Embora não tenha sido diretamente comigo, mas foi com a minha esposa, e nós convivemos essa situação juntos e somos vitoriosos, assim como diz a Bíblia. O Senhor venceu por nós e nós somos mais do que vitoriosos. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Nós também estamos com Eliel, seu filho, né? Boa noite, Eliel. A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui para juntamente adorarmos o nome do Senhor Jesus e, juntamente com minha família, contarmos aqui um pouco mais dos testemunhos que o Senhor derrama sobre a vida daqueles que o buscam. Você também tem a oportunidade de ter essa experiência com Deus. Você também tem essa chance de ter essa experiência única com o Senhor Jesus. Basta somente abrir o seu coração e ouvir com atenção as palavras que serão ditas aqui essa noite, os louvores que serão entoados. Então, você que está ao vivo, compartilhe o máximo possível para que pessoas que estão necessitando de ouvir as palavras aqui possam alcançar essa maravilhosa graça. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí, a graça do Senhor, né? Um favor imerecido dele sobre as nossas vidas. Nós não merecemos, mas Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou. E Ele continua fazendo milagres na nossa vida. Ele né? mesmo, né? Ele a irmã Helena já esteve conosco aqui no nosso primeiro podcast piloto aqui, em homenagem ao Dia das Mães. Ela esteve testemunhando como uma mãe que né? E contou o grande milagre que Deus fez na vida de Eliel. E aqui nesta noite ela trouxe ele também para testemunhar aquilo que Deus fez. Olha que coisa linda, olha que rapaz lindo. É o filho da irmã Helena, né? Um rapaz talentoso, que adora o Senhor, é instrumentista. Tudo para a glória de Deus, né, irmã Helena? Tudo que Deus faz é perfeito, né? E Ele sempre tem o melhor para nos dar. Ele me levou um filho, guardou, que voltou para casa, mas me deu em dobro, né? Aqui é um pedacinho, tem o Eliel, mas tem o Isaac, que é o par, né? Deus me deu 2, levou um, guardou um e me deu ainda 2. O Senhor é maravilhoso. Ele é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Quando a gente pensa que não merece, o Senhor fala, eu estou aqui e tenho coisas grandes para lhe oferecer. Como Eliel acabou de falar, basta você confiar e dar lugar para o Senhor Jesus entrar na sua vida, no seu coração e fazer uma mudança onde o Espírito Santo do Senhor possa vir habitar e você possa sentir que Ele veio e transformou para melhor, né? Como Ele fez a água, transformou em vinho, que Ele possa transformar o mal em bem, a maldição em bênção, porque muitas das vezes, irmã Jupiara, nossas vidas vêm acontecendo coisas que nós não entendemos. Então nós precisamos parar e pedir a misericórdia do Senhor. Senhor, se eu errei, me mostre onde eu errei e volte ao primeiro amor. Volte aonde errou e conserte, porque o Senhor, Ele só tem coisas grandes, coisas maravilhosas, Ele tem bênção para nossas vidas.
Amém? Que Deus Glória possa a Deus. abençoar todos os ouvintes nesta noite. Amém. Então eu também já quero dar oportunidade, né, para Eliel, para ele estar louvando mais um louvor agora. Que essa noite seja uma noite de adoração para a glória de Deus. Amém. Vamos louvar a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não... Abra o seu coração para Deus nessa noite. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus que tem aliança e tem compromisso com o seu povo, com todos aqueles que temem a Ele, com todos aqueles que aceitam o seu Filho Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Muito bela essa canção, muito bem escolhida, Eliel. Tenho certeza que Deus falou muito aos corações dos que já estão aqui nos assistindo e dos que ainda vão assistir também. Mais pessoas entraram aqui no chat, nós queremos aqui poder estar falando, né? Das pessoas que entraram aqui depois do que eu já havia falado. Mas está aqui Auricélia Flor e ela diz: a paz do Senhor Jesus a todos, Deus continue abençoando, família, irmão, Mazinho, um abraço. Amém, glória a Deus. Entrou mais aqui Gabriele Silva, Onilza, né, que eu já falei, Osana Silvia, Clive Indianara também, apresentadora aqui do podcast
Alô, povo de Deus, está aqui conosco também. Ela diz: a paz do Senhor, família abençoada, família de milagres, verdade. Glória a Deus. Andressa Mota, ele é fiel e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Josana Silva, Deus de surpresa. Isaac Monteiro colocou glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então agora vamos conhecer um pouco mais do nosso convidado nessa noite, né, irmã Helena, que tem por nome Helena Maria Silva das Neves Monteiro, né? Que recebeu o Monteiro aí no finalzinho. Tem 56 anos, natural do Rio de Janeiro. Até hoje o sotaque dela ainda não perdeu, né? Esse sotaque carioca. Mas eu sou, Falar muito bem eu acho explicado. que eu sou mais aqui do Nordeste do que do Rio. Mas agora, não, atualmente, né? não perdeu aí o carioca, né? Então tem 5 filhos, um em memória, né, irmã Helena? Tive 5, mas Deus Pode falar o guardou nome. Eu tenho a minha primogênita, que é a Adriana, né? Depois a Mileusa, que se encontra no Rio de Janeiro. Um cheiro, Mi. Que Deus lhe abençoe. Temos aí um filho que veio depois da Mileusa, que foi Eleumar, que Deus guardou para si. E depois nos deu de presente mais 2, que foi Isaac. E depois o nosso caçula, o Eliel, né? Amém. Glória a Deus. Todos bênçãos do Senhor, Servindo né? ao Senhor na casa dele, né, irmã Helena? É. E a irmã Helena da igreja Assembleia de Deus, Sim. né, do Ministério de Missão. Aqui e tem, de Ingá, daqui né? da cidade do Ingá. E o seu pastor é Antônio Guerreiro. E nós já queremos agradecer, né, ao pastor Antônio Guerreiro por ter liberado sua Sim, ovelha para sim. estar aqui, né, glorificando ao nome do Senhor. Então, Amém. Deus abençoe, né, a sua vida, o seu ministério, pastor. Amém. E a irmã Helena é professora há mais de 40 anos, né, irmã Helena? Nós conversávamos Sim. sobre o tempo que ela era professora. Não vou dizer tempo, mas assim, mais de 40 anos. Bem mais. Mais de 40 anos, né? Desde que eu cheguei aqui na cidade de Ingá. Bem novinha, né? 16 anos. Mas aí comecei em casa e depois comecei ali na igreja, né? Na escola da igreja, no DASE. E daí em diante, eu tinha o quê? Uns 17 anos. Comecei ali. Tudo na minha vida foi precoce, né? Com 17 anos, aí 18 e vim até agora. Parei, né? Devido à enfermidade, mas Deus me curou e eu ainda continuo como professora. Mas agora eu estou dando aula de reforço, atualmente, e professora na escola dominical, trabalhando na obra do Senhor. Trabalhando né? na obra daquele empresário que Glória a Deus. é o melhor de todos, É o melhor né? pagador. Melhor pagador é o nosso Deus. Amém, abençoada. E como eu já apresentei, né, o seu esposo Osmar também. Vocês se conheceram muito jovem, né, irmã Helena? A gente estava conversando antes de entrar no ar. Sim, E ela falou, sim. conheceu muito jovem. Pode falar um pouco da sua história? Um pouco da minha história. Não é para incentivar os adolescentes, né? Mas vejam como vocês eram responsáveis, né? Sim. Os jovens de antes, eles eram bem mais responsáveis, né? Sim. Iniciavam uma vida de casado bem cedo Bem e dava cedo. conta de tudo, né? De Sim. ser esposa, de ser mãe, de ser dona de casa, E trabalhar eu acho fora. também, né, Jupiara, que quando a gente está desde pequeno, né, como posso falar, eu nasci no lar evangélico e minha vida já foi ali dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, cantando em conjunto, sendo secretária de consagração. Eu era ainda pequena, né, mas sempre me dediquei à obra do Senhor. Sempre tive um prazer de trabalhar na obra do Senhor e com pouco tempo antes de 12 anos, né? Poucos meses antes de 12 anos de idade, conheci Mazinho, que tinha um pouco mais de idade do que eu, né, amor? Somente 8 anos. Sim, que tinha ido para o Rio de Janeiro para passar uns dias na casa do tio, que também era crente, né, da nossa igreja lá, que era a Assembleia de Deus. Ponto de pregação, né? Na casa dele era um ponto de pregação. E eu, como sempre, era ali ativa no trabalho, e eu sempre ia, e ali nós nos conhecemos, né? E com 12 anos, Mazinho foi falar com meus pais
para namorar comigo. Eu não sei se eu deixaria a minha filha namorar com 12 anos. Sim, mas assim, eu acho que papai Mas viu. é o tempo, a geração. Era uma geração E mais papai responsável, viu, né? assim, Mais madura do que a de hoje. Sim, Oi, Marlene, não atrapalhando o seu raciocínio. Mas naquele tempo o pessoal tinha uma mente assim, menos ofensiva, né? O pessoal chama. Hoje seria o quê? Eu namorando com a Helena, eu com 19 anos, né? Namorando com a Helena com 12 anos. Já ia fazer 20 anos. O que é que eles me chamavam? Me chamavam de Papa Anjo. Era. Eu achava até bonitinho o nome, né? Papa Anjo. Mas agora eu entendo o porquê, a diferença de o idade. nome né? ele ficou um pouco mais mais grosseiro, né? agressivo, né? E aí nós, papai ainda conversou, né? Disse que permitia porque ele conhecia a filha que tinha. Que eu não era. Minha vida era Foi assim. o primeiro amor, não é? Primeiro namorado, Coisa o único maravilhosa, namorado. Foi o primeiro amor. E graças a Pra Deus, encostar mais, puxar mais. nós, com 14 anos, ficamos noivos, né? Com 16 anos, eu tinha 16 anos, nós nos casamos, né? Com a autorização dos pais, casamos no civil, na igreja. Foi uma festa maravilhosa. Só que eu sempre tive assim um pouco mais amadurecimento do que a idade, né? Sempre fui muito precoce. E de lá, casamos num sábado, no domingo, nós viajamos para João Pessoa. Nunca tinha saído da minha casa, do meio da minha E do família. estado, né? Porque você estava no Rio Nunca de tinha. Janeiro. No Rio de Janeiro, nunca tinha nem dormido fora de casa. E para mim foi um choque muito grande, foi muito agressivo. Foi uma aventura também, né? Só que, irmã Jupiara, Deus sempre falava nos cultos, Deus sempre falava nas consagrações que ia me levar para longe, sabe? Que muitas pedras eu tinha que caminhar. E quando aconteceu, já Deus ali, prepara né? tudo antes. E quando aconteceu, foi uma mudança assim. Foi difícil para mim, mas eu sabia que Deus estava no negócio, né? Que era planos de Deus na minha vida. Que é importante, né? Muito importante a direção do Senhor. E eu desde criança eu já sabia que Deus tem o controle de todas as coisas. Nada sai do controle dele. Então, se ele permitiu e que tudo aquilo estivesse acontecendo, era para mim aceitar. E eu vim aqui para Paraíba com o Mazinho. E aqui ficamos, voltamos sempre visitando família, mas sempre voltamos para o nosso lugarzinho que eu já posso chamar de meu, né? Porque faz muito tempo, já temos o quê? Já recebeu o título de cidadã engaense há muitos anos atrás. 40 anos. Já temos 40 anos de casados e estamos aqui com a família, né? E a sua filha, Miriam Monteiro, ela disse: Jupiara, pergunta à minha mãe como é o meu nome de verdade. Miriane Eusa. O nome da minha filha, Mileusa, é Miriane Eusa. E ficou Mileusa, seria o apelido. Eu vou contar rápido, porque o nome Miriam era o nome da mãe de Mazinho, foi uma homenagem que nós fizemos às duas avós. E a minha mãe, Neuza. Aí ficou Miriane Eusa. Toda vez que eu falava Miriam, a outra avó ficava meio chateada. Se eu falasse Neuza, a irmã Miriam ficava meio assim. Então nós juntamos, ficou Mileusa. Entendeu? Sim, mas o nome dela. Mileusa, mas o nome é a junção das duas avós. Mas o nome em registro é Miriane Eusa. Né, bom? Miriane Eusa. Das Neves Monteiro. Agora mudou um pouquinho, não foi? Mileusa é apenas um apelido, né? Bem bonito. Interessante, também. Muito interessante essa história. Então, irmã Helena, a senhora falava, né, que nasceu no lar evangélico. Sim, nasci no lar evangélico. Mas assim, a gente sabe que mesmo nascendo no lar evangélico, existe um momento na vida, porque assim, o meu filho, ele nasceu no lar evangélico, mas eu sei que ele precisa se converter a Cristo. Sim. E qual o momento, assim, que houve esse momento que você diz assim: esse foi o momento que eu tive de encontro com Cristo, eu posso dizer, esse foi um momento marcante, né? Porque como eu já falei, desde 3 anos de idade eu sempre fui muito envolvida na obra do Senhor, na igreja, em conjuntos, em coral, em peças, apresentações da igreja. Tinha muitas oportunidades que eu gostava muito de cantar, de falar de Jesus, saía para evangelizar, né? Que tinha aqueles grupos de criança.
evangelizando nas ruas, eu sempre estava de dentro. Mas quando eu tinha 10 anos, houve um fato que realmente ficou marcante na minha vida. Eu participava da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro e era uma igreja muito grande, como é ainda, né? Uma igreja muito grande, com galerias, e era um dia de batismo nas águas. Era um dia que eu tinha ido com os vizinhos, minha mãe e meu pai não foram. E ali, depois daquele batismo maravilhoso, o poder do Senhor sendo ali manifestado, foi uma bênção. E eu estava lá na galeria, quando o pastor, ali naquele tanque batismal, perguntou: alguém aqui sentiu o desejo em seu coração de se batizar hoje? Se o Espírito do Senhor tocou em seu coração, levante a sua mão e se pronuncie. E lá de cima da galeria onde eu estava, eu gritei: eu quero! E ali eu tinha 10 anos de idade, né? Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração fortemente. E eu não podia deixar passar, eu não conseguiria ir para casa sem me batizar. E quando eu falei eu quero, tem aqueles processos, né? Da gente ser passada assim por muitos discipulados, classe dos catecúmenos, né? Tem aquelas partes. E o pastor disse: traga essa menina aqui. E eu desci pelas escadas da galeria, rompi ali muitas pessoas, aquela multidão. Cheguei lá na frente e o pastor perguntou à igreja lotada, perguntou: alguém conhece essa menina para poder dar testemunho de fé por ela? E muitos levantaram a mão, porque eu sempre estava ali na obra do Senhor. E a igreja toda disse que me conhecia e que eu dava bom testemunho. E o pastor apenas falou o seguinte: vesta uma bata que ela vai descer as águas agora. E me vestiram uma roupa, que é a bata do batismo, né? Que na Assembleia de Deus é por imersão. E ali eu fui batizada. Foi maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, que eu disse à minha mãe, ela disse: eu não acredito, Lena, você se batizou sem a gente estar presente. Mas houve ali, quando eu cheguei... A surpresa dela, né? Porque é um momento tão especial na vida de um cristão. Quando eu cheguei... A gente quer resistir, a gente quer compartilhar com a família, né? Mas quando eu cheguei, eu ainda estava tão cheia, sabe, do Espírito Santo, que eu só abracei a minha mãe e disse: mãe, eu fui batizada, mãe. E ali me abracei com ela e foi muito emocionante. Foi assim, a gente sentiu que aquele foi um momento marcado pelo Senhor para mim poder ser batizada. E foi uma bênção. E depois daí... A gente ainda tem muita conversa ainda, viu, para saber que ela esteve conosco. Eu digo, a gente vai precisar de trazer ela novamente para poder contar o resto do testemunho dela. Amém. E aqui Isaac Monteiro, ele está dizendo: Abraãozinho está muito contente vendo os avós e o tio Liel. Manda um beijo para todos. É meu netinho, filho do Isaac, né, que é o pai do Eliel. Ele deve estar dizendo tio Liel. Ele não pôde, Isaac não pôde estar presente, né? Que Abraãozinho está um pouco doente. E Isaac acabou de chegar do trabalho, que ele trabalha em Campina, e não pôde estar aqui conosco. Mas um abraço, Isaac, que Deus abençoe a sua família. E Carlos Eli, ele colocou aqui: a paz do Senhor a todos. E Luiz Fernando. Gabriela e Silva, diga: a senhora tá linda, tia Helena. Ai, obrigado. São meus alunos, tanto da igreja, da escola dominical, como da aula de reforço. Amo vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos e continue compartilhando aí cada vez mais aí esse trabalho para que muitas pessoas possam estar ouvindo. Então vamos de adoração. Glória a Deus. Amém? Fica à vontade, mãe Léo. Amém. Pode falar do louvor que você escolheu nesta noite para estar louvando ao Senhor. Muitas vezes nos incomodamos com cicatrizes que se formam tanto em nosso corpo quanto em nossa alma no decorrer de nossa vida. É natural, enquanto criança, a gente cair aqui, cair ali, se levantar, passar alguns dias e nem lembrar mais da queda. Mas quando a gente cresce, a coisa é diferente. A gente sente aquilo e normalmente a gente lembra. A diferença é que nós cristãos nos lembramos com satisfação, porque é na queda que Deus está conosco. Porque é só Ele que nos levanta. Então que
que esse hino possa falar ao seu coração e que você possa entender que o melhor caminho é estar junto de Deus, porque só Ele pode te levantar quando ninguém mais pode. Amém? Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Escuta. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Cante. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Pra adorar a Deus. Pra adorar a Deus. Tem mais, fica no ar. Amém. Pode louvar. Glória a Deus. Ouvindo Eliel cantar esse hino, Muito esse bom. louvor, eu passo a lembrar, né? Passa na minha mente, na minha memória, o que Deus fez na vida dele, né? Que também é um milagre do Senhor. O que Deus fez na vida dele é inexplicável, né? Para os médicos não tem
não tem explicação, né? Os médicos não conseguem explicar, mas nós sabemos quem fez, porque é o Deus do milagre, o Deus que faz nascer aquilo que não tem, faz existir aquilo que já não existia. Deus é tão tremendo que outra vez a gente vai vir aqui Mas assim, pra pra falar- quem não conhece a história dele, pra falar qual da- dos dois vai contar a história? Dele- Bem rapidinho, de Eliel. Fica à testemunho, vontade. bem rapidinho. Maravilhoso. Eu não tenho muito dom das palavras, mas minha vida, antes mesmo da concepção, antes mesmo de eu ser posto dentro da barriga da minha mãe, eu fui uma promessa. Então, Foi. a gestação inteira foi de risco, tanto minha quanto do meu irmão, mas Deus sempre se manteve presente e havia uma promessa e ainda existe ela. Eu acho muito interessante. Essa promessa diz que um completaria o outro. Deus falou antes de nascer. Exatamente. Quando levou Leozinho, né? Quando Isso. Deus recolheu meu filho, ele disse que daria alegria em dobro e que um completaria o outro. Exatamente. Coisa maravilhosa. Então é algo que nos alegra, porque naquilo que eu não sou 100%, naquilo que eu não tenho muita destreza para fazer, tenho meu irmão ao lado para me ajudar e Glória a vice-versa. Deus. Coisa linda. Eu glória fui a Deus. percebendo com o passar do tempo que não havia somente essa promessa conjunta, porque você pode perceber que todos os servos de Deus, todos os personagens bíblicos também, que se aproximaram de Deus, eles tiveram a honra de ter uma promessa individual. Então existe também essa promessa individual. Basta somente nós nos entregarmos cada vez mais a Deus para que Ele possa fazer acontecer essa promessa em nossas vidas. Então, resumindo a minha história, desde os meus 4 anos, eu sofri uma queda, para surpresa de todos, uma queda de velocípede. Então, Simples, passei né? Aos cerca nossos de olhos. 15 anos me tratando com ortopedia. Meu médico principal sendo Deus e em segundo plano sendo os homens. Cirurgias foram marcadas para reparar o dano da queda que eu tinha levado na minha perna. Deus, por vezes, permitia eu passar por situações de quase entrar na sala de cirurgia e em outros momentos ele fazia com que o médico que tinha cerca de 20, 30 cirurgias marcadas, ele fazia com que o médico faltasse naquele exato momento que a minha cirurgia estava marcada, para que acontecesse da forma que ele queria. Amém. Então, passei alguns anos da minha vida entendendo que essa dor física, ela é passageira. Deus, ele nos conforta, dá condições para que nós nos aperfeiçoemos cada dia mais. E aos meus 18 anos de idade, fiz minhas últimas cirurgias, para a glória de Deus, as melhores cirurgias que fizeram realmente um reparo considerável, considerando a minha saúde. E Deus também plantou em meu coração de que esse deveria ser o caminho. Eu sei que tem outros, mas esse deveria ser o caminho que eu precisaria seguir. O caminho, primeiramente, espiritual, do louvor, da ministração, que é através disso que Ele me usa, e também na área da saúde para poder ajudar outras pessoas. Porque não adianta você passar por tudo, não adianta você aprender alguma coisa com a sua carga de sofrimentos, de aprendizado, se você não tem como ensinar outras pessoas a respeito disso. Uma pessoa está prestes a cair, você sabe o que fazer para ela não cair. Ou às vezes uma pessoa caiu, se machucou, você sabe como sarar e não ajudar. Isso não faz sentido para mim. Então fazia sentido para mim seguir essa carreira e através da saúde, ao mesmo tempo que eu me apropriava de meios para curar feridas físicas, também algumas pessoas precisavam curar feridas na alma e eu, naquele momento, graças a Deus, tinha palavras suficientes e precisas para ajudar essas pessoas. Amém? Amém. Amém. O sentido da vida, né? Poder ajudar ao próximo, poder cumprir com o segundo mandamento. Verdade. Amar ao próximo como a si mesmo.
E é muito louvável, né? E foi para esse isso que pensamento Deus nos dele, criou, né? né? E, mas, E Jubiel, poder ajudar aqueles, né, que precisam, exatamente como o testemunho dele também, Como ele o um que dia ele precisou, passou, como né? ele precisou. e Eliel está fazendo um alto resumo Muito do que aconteceu. É Ele, verdade. eu diria que ele está dando uma palhinha daquilo que aconteceu na vida dele, daquilo que Deus fez. Alguém poderia, 15 eu anos nem de sei, ortopedia dos que são estão nos muitos assistindo, anos. É uma quantas vida. pessoas Deus não alcançou, né, com a cura. Mas isso é assim, um testemunho pessoal, né, que cada um tem de mostrar.